A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 5. Neste capítulo vamos aprender sobre ter uma comunhão maior, um relacionamento melhor com o nosso Deus, né? Aqui vai estar a receita para você ter um melhor relacionamento com o teu Deus. Amém? E aí, também nesse capítulo é muito interessante, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele citou vários versos deste capítulo de Deuteronômio, né? Então, se o nosso mestre, o nosso Salvador, ele achou esse capítulo importante, então nós devemos observar esse capítulo com carinho, não é mesmo? Então, vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizestes na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Glória a Deus. Então aqui quer ter os seus dias prolongados, quer viver bastante, com saúde, com força, que nem Moisés viveu. Siga os mandamentos de Deus, tema a Deus e ensine aos vossos filhos, e seus dias serão prolongados na terra. Santo Deus, isso aqui é promessa, tá bom? Então Deus não é homem para mentir, né? Então creia nas promessas do Senhor. Quer viver bastante, com paz, com saúde, guarde os mandamentos de Deus e ensine aos seus filhos, tá bom? Tanto o Antigo Testamento, mas principalmente o Novo Testamento, tá bom? Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então aqui Moisés está falando para o povo, ouve, Israel. Então nós devemos ouvir, nós igreja devemos ouvir a voz do nosso Senhor. E como nós ouvimos a voz do nosso Senhor? Através de uma pregação, que você vai na igreja, você está ouvindo a palavra de Deus. Assistindo esse vídeo, você está ouvindo o teu Senhor, né? Não eu, porque eu sou um simples pecador, mas a palavra de Deus que sai da minha boca, amém? Então, escutem a palavra de Deus, alimentem as esperanças, creiam nas promessas que o Senhor teu Deus fez a vocês, e vocês serão vencedores em Cristo Jesus, amém? Aqui o primeiro verso que Jesus Cristo citou, né, no Novo Testamento, né? Aqui Jesus Cristo leu bastante esse capítulo, né? Está escrito que ele falava com os mestres e doutores lá no templo, quando ele tinha 12 anos, né? E os mestres ficavam surpreendidos. Nós, como uma criança, um jovem de 12 anos, conhece tanto a lei, tanto a palavra, né? Então Jesus Cristo era um homem que estudava muito. Ele tinha interesse que era a vontade do pai dele, né? Então ele queria saber, ter um relacionamento melhor com o pai dele. Ele queria estudar as escrituras para cumprir a vontade do pai, né? Então um bom filho é aquele que quer saber a vontade do seu pai, da sua mãe, e pratica, né? Se os seus filhos são obedientes ao que você pede para eles, eles são bons filhos, né? Então nós também devemos ser bons filhos ao nosso Deus e estudar a vontade do nosso pai para a gente colocar em prática, tá bom? Então esse aqui é o verso 5, ó, de Deuteronômio capítulo 5, verso 5. Jesus Cristo citou ele, ó, vamos ver. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso está escrito em Marcos capítulo 12, verso 30. Jesus confirmou esse mandamento aqui, né? É o primeiro mandamento de Deus, né? Então, os mandamentos de Deus estavam no coração de Jesus Cristo, porque ele veio fazer a vontade do seu Pai, né? Ele mesmo falou que ele veio fazer a vontade, vim fazer a vontade de meu Pai. Eu e meu Pai somos um, né? Porque ele veio aqui à Terra, ele é o Messias, ele foi escolhido para trazer o reino de Deus às pessoas, né? As pessoas liam as escrituras, mas elas não entendiam ela, né? Os fariseus tinham corrompido a palavra de Deus, né? Então Jesus Cristo veio mostrar ao povo, principalmente aqueles que são simples, que não tinham acesso ao estudo da palavra de Deus, ele veio trazer a palavra de Deus a todos, a total compreensão, a plenitude da vontade de Deus nas nossas vidas, né? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então esse verso aqui 7, ele está ensinando a gente a ter comunhão com Deus, né? Aqui, ó, ele está falando que era para intimar a seus filhos. Intimação é algo que você tem a obrigação de fazer, né? Quando você é intimado a depor, fazer um depoimento na delegacia, você tem que ir, senão você é preso, tá bom? Então aqui, ó, Deus manda você intimar seus filhos a obedecerem a palavra de Deus. Então coloca a regra para eles, olha, se vocês não fizerem a vontade do Pai de vocês, do nosso Deus, tem consequência,
Mostra para eles, ó, se vocês fizerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês não fizerem, tem consequência. Então faz essa intimação para eles entenderem o tamanho do compromisso que é servir a Deus, tá? Para eles não viverem de qualquer maneira, né? Eles têm que temer a Deus, eles têm que saber que o nosso Deus é um Pai maravilhoso, que Ele está sempre disposto a nos abençoar, mas que Ele também está disposto a nos corrigir, porque Ele ama, Ele corrige aqueles que Ele ama, amém? Porque Ele não quer que a gente se desvie dos caminhos, Ele quer que nós entremos no céu, né? Então, ó, deitando-te e levantando-te e andando pelo caminho. Então, quando você estiver andando, por exemplo, você vai levar o seu filho para a escola, vai falando da palavra de Deus para ele. Vocês estão indo passear no carro, coloca louvor, coloca hinos, coloca músicas para engrandecer o teu Deus. Tenham esse relacionamento. No caminho para o trabalho, eu vou de moto para o meu serviço, eu vou recitando salmos. O cooperador de jovem aqui ensinou nossos filhos a recitarem, né, os salmos, e eu gostei tanto daquilo, porque eu colocava meus filhos para recitarem, né, os salmos. E eu cobrava eles, nossa, mas vocês não estão conseguindo, né? Aí eu fui fazer e eu vi que era difícil, né? Você decorar os capítulos da Bíblia é difícil, né? Eu admiro muito quando eu vejo pastores pregar bastante palavra decorada, né? Eu não consigo, tenho uma dificuldade muito grande. Mas eu me esforçando, eu consegui decorar 11 salmos. Então eu sei recitar 11 salmos. Mas quando eu cobrava meus filhos, eu achei que era fácil, mas não é fácil, não, é difícil, tá bom? Mas eu fazendo isso, eu peguei gosto de decorar a palavra de Deus. E graças ao bom Deus, agora eu sei 11 salmos. Se eu consigo, que eu tenho dificuldade, qualquer um consegue, santo é Deus. Então, ensina seus filhos a decorar passagens da Bíblia, é muito importante, tá bom? E para você também, que está me ouvindo, decore passagens da Bíblia. Porque no momento certo, quando você está na dificuldade, tinha momentos que eu estava em dificuldade, eu lembrava de algum salmo que falava sobre aquilo, e aquilo ali aliviava a minha alma, e é muito gostoso, é muito bom. A palavra de Deus é maravilhosa. Decorem a Bíblia, tá? É muito importante. No verso 8: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Aqui é a marca de Deus, né? Então você tem que praticar. Atar a palavra em suas mãos é você praticar ela, né? Porque é nas mãos que você pratica, simbolizando o que você vai fazer, a palavra, né? E terão por testeiras, né? A palavra tem que estar aqui entre seus olhos, na testa, né? Na testeira. Isso é lembrar dela, estudar ela, meditar ela, né? Até eu vi no Instagram um neurologista que ele fez tomografia das pessoas enquanto estavam orando, né? E ele disse que o sangue fica todo bem concentrado aqui nessa região aqui, exatamente onde Moisés falou que seria como sinal, né? Como seria na testeira entre os teus olhos. A palavra de Deus é maravilhosa. Como que Moisés sabia disso? É óbvio que é revelação de Deus. Tem gente que não acredita que foi Deus que revelou para Moisés. Como que Moisés naquela época ia saber que tem toda essa reação química aqui entre os olhos, no lóbulo frontal aqui, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Toda ela é verdadeira, tá bom? E a ciência cada vez comprova isso, né? E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, né? Então, aqui Deus está mandando até escrever nos umbrais das suas portas, né? A palavra de Deus, para que quando eles entrem na sua casa, eles lembrem da palavra de Deus, né? Para eles lembrem dos mandamentos, né? Às vezes na correria do dia a dia a gente esquece da palavra de Deus. Então é bom você ter tem pessoas que penduram aquele quadro do Salmo 23, tem gente que deixa a Bíblia aberta e alguma palavra de Deus, mas é importante você ter essas frases, né? Tem mercados que colocam frases da palavra de Deus no seu mercado. Então você que é cristão, você tem que mostrar que você é cristão. Então eu lembro, quando eu li isso aqui para fazer esse vídeo para vocês, eu lembrei quando eu era adolescente, assim, mas eu vi uma reportagem que foram na casa de um senhor, uma casa bem simplesinha, e ele escreveu a Bíblia na casa dele toda. A casa é bem simples assim, mas onde você olhava na casa dele estava escrita a palavra de Deus. Aí perguntaram para ele, por que você fez isso, né? Aí ele falou que leu essa passagem aqui, né? E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aí aquele senhorzinho com um sorriso no rosto falou assim, né? Se Deus mandou eu escrever nos umbrais da minha porta e eu ia ser abençoado, imagina se eu escrever na minha casa toda, Santa Jesus Cristo. Isso é fé, meus irmãos. Aquela casa era simples, Deus não abençoou ele materialmente, mas aquele sorriso que estava naquele rosto não tem preço. Tantas pessoas que têm casas, carros, tantas posses, tantas empresas, mas não consegue ter um sorriso daquele no rosto. Aquele homem era abençoado
espiritualmente, ele estava preenchido da felicidade de Deus, né? Então isso não tem preço, tá bom? Então siga um exemplo desse que está escrito aqui e desse senhor que eu citei para vocês aqui. Você não precisa escrever na tua casa toda, né? Mas é importante você chegar de manhã, que nem eu acordo com minha esposa, eu coloco no SBT, tem um programa que se chama Experimenta. É um casal de servo de Deus lá, bem animado lá, que fala da palavra de Deus. Você já começa o dia ouvindo a palavra de Deus. Acorda de manhã, já coloca um hino para você cantar a Deus. Todas aquelas... Às vezes você acorda já preocupado com alguma coisa, aquele hino te liberta. Então é muito importante você ter essa comunhão com o teu Deus, tá bom? Então esse vídeo de hoje, uma das lições principais para você ter relacionamento com Deus é você já acordar colocando em algum canal que fala sobre Deus, assistindo algum vídeo que fala sobre Deus, colocar um hino, uma música e cantar junto para você já estar em comunhão com o teu Deus, para que Ele possa te usar aqui na terra, amém? E esse escrever nos umbrais também nos lembra que lá no Êxodo capítulo 12, 6 fala da Páscoa, né? Que eles sacrificavam o cordeiro de Deus, o cordeiro, né? E colocaram sangue nos umbrais da sua porta, né? Então tenham o sangue de Cristo nos seus corações, na sua casa, para vocês serem protegidos, né? Pelo sangue de Cristo, pelo sangue do cordeiro, pela fé que vocês têm em Jesus Cristo, e também a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, também estejam nas portas dos seus corações, amém? Aqui são outros dois versos que Jesus Cristo citou, tá bom? É o verso 10 e o verso 11. E para mim foi muito bom ler esse capítulo e estudar, porque tinha uma passagem no Novo Testamento que Jesus Cristo ensina na parábola dos talentos que eu não entendia, né? Por que Jesus Cristo falou aquilo, né? E a resposta está aqui em Deuteronômio. Como é bom estudar, né? Santo é Deus. Aqui, ó, verso 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades, que tu não edificaste. Então aqui ele vai começar uma pregação aqui, Moisés, ó. Ele vai falar, olha, na terra de Canaã, onde vocês vão entrar, tem cidades que vocês não edificaram, mas Deus vai entregar para vocês. Presta atenção nesse detalhe, tá bom? Eles não edificaram aquelas cidades, foram aqueles povos pagãos que estavam naquela terra. Toda a terra, todo esse planeta foi criado por Deus e pertence a Deus, né? Da mesma forma, você constrói uma casa, essa casa é sua, você pode fazer o que quiser com essa casa, né? Da mesma forma, Deus criou esse mundo, né? E todo esse mundo é dele, ele dá a quem ele quiser. Se esse povo de Canaã fosse fiel a Deus, eles estariam lá e não precisariam ser expulsos. Mas como nós vimos em vídeos passados, eles se corromperam geneticamente e espiritualmente com doutrina de demônios, de anjos caídos, né? Então era necessário, Jesus Cristo estava despejando aquele povo. É como você tem uma casa, tem um inquilino lá que está sujando a tua casa, está depredando a tua casa, que não está seguindo o contrato, né? Você vai despejar esses inquilinos, né? É a mesma coisa que Jesus Cristo vai fazer com Canaã. Ele vai despejar aqueles povos que não estavam seguindo as orientações de Deus. Eles se perderam, se corromperam e não estavam cumprindo aquela aliança. Então Deus levantou um outro povo, um novo inquilino, para estar naquelas terras. E nós vamos ver que, como Deus é justo, o próprio povo de Israel, depois que habitou naquela terra, não seguiu o contrato, não seguiu a aliança, e Deus mandou outros povos conquistarem eles e expulsarem eles de lá. Então é assim, você quer ser abençoado, obedeça e siga a aliança, né? Jesus Cristo nos trouxe uma nova aliança, siga a aliança que Jesus Cristo nos propôs, amém? Para que você seja abençoado. E se você seguir a aliança, muitas coisas que você não construiu, que você não fez, Deus pode te dar, tá bom? Porque se aquela pessoa que fez indevidamente aquilo, Deus vai te tirar daquela pessoa e vai dar àqueles que são fiéis a Deus, amém? Confia nessa palavra, presta atenção. Isso aqui abriu minha mente demais, tá? Eu não tinha compreensão disso, tá bom? Até eu tinha um senhor que era amigo meu, que eu gostava muito dele, ele já veio a falecer, né? Ele falava assim pra mim, né? Nossa, o povo de Israel era ladrão, né? Eu falei, nossa, por quê? Eles tomaram a terra do povo que já vivia lá em Canaã, lá, né? Aí eu nem conhecia essa palavra aqui, né? Mas eu falava com ele, mas Deus criou o mundo inteiro, não criou? Ele falava, então o mundo é dele, né? Ele falou, então ele pode colocar quem ele quiser lá, né? Aí ele dava risada assim, não é bem assim não. Mas é assim, a palavra de Deus ensina que é assim, tá bom? Deus faz o que ele quiser, porque ele é soberano, tá bom? Tudo está debaixo da sua autoridade, da sua vontade. Então, sábio é aquele que vive debaixo da sua autoridade, debaixo da sua sabedoria. Porque vocês vão herdar o melhor da terra, tá bom? Agora aqueles que são infiéis, até aquilo que eles construíram vão perder,
e vai ser dado a outra pessoa, né? A gente vai fazer um estudo melhor sobre isso aqui, ó. No verso 11, Jesus Cristo também citou isso aqui, depois eu vou falar a passagem, tá? E casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres, a ti fartareis. Santo é Deus. Então eles vão entrar numa terra que já tem poços cavados, que o povo de Canaã já tinha cavado o poço lá, já tinha vinha. Isso está escrito, esses versos estão em Mateus 25 e 26, capítulo 25, versos 26 20, até o 29, né? É a parábola dos talentos, né? Jesus Cristo citou isso daqui, né? A gente vai ler lá para entender, né? No verso 12: guarda-te que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse verso 12 é muito importante, porque depois que Deus te der aquilo que você não plantou, aquilo que você não construiu, Deus vai te dar bênçãos que você nem imaginou. Você tem que ser no mínimo grato, né? Então, quando você chegar na terra, não esqueça do teu Senhor, tá bom? Lembra quando Jesus Cristo curou os leprosos? 10 foram e não vieram agradecer o mestre, mas um voltou e agradeceu, né? Então sejam igual este que voltou para agradecer, tá? Quando Deus te colocar lá em cima, não esquece do teu Deus não, tá? E não esquece do teu próximo também não. Ajuda os seus irmãos. Aqui, ó, Mateus 25, verso 26 e 29, parábola dos talentos. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Então esse servo aqui, ele foi um servo mau e negligente, porque ele sabia que Deus semear, aqui o que nem está escrito aqui, né? Mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei, que ele pega as plantações da onde ele não plantou, né? Por exemplo, que nem Canaã, o povo plantou uma vinha lá, mas quem vai usufruir daquele fruto, quem ia se fartar daquele fruto, era a nação de Israel, né? Então é a mesma coisa que está ensinando aqui no Deuteronômio, tá bom? Deus ele ceifa da onde não plantou e ajunta da onde não espalhou, né? Então o nosso Deus, ele faz o que ele quiser, e esse servo sabia disso. Tem muitas pessoas que sabem que Deus é poderoso, que Deus tem todo o poder, mas não temem, não querem obedecer a ele. Aí vai chegar o tempo que Deus vai tirar tudo de você e vai dar para quem serve a ele, né? E você vai falar o quê? Você vai achar isso injusto? Você teve essa oportunidade, Deus te deu um talento, usa ele, tá bom? O talento pode ser seus bens materiais, mas é principalmente os dons que Deus te dá, é a sabedoria que Deus te dá, é a saúde que Deus te dá para você trabalhar e falar do nome, engrandecer o nome de Jesus Cristo. Então usa esse talento que Deus te deu, tá bom? Não guarda ele não, porque senão ele vai tirar de você, como tirou do povo de Canaã, né? Isso também está bem claro em Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então aqui Jesus Cristo está advertindo a igreja de Éfeso, né, ao anjo da igreja de Éfeso, ao líder, ao pastor daquela época lá, né, que cuidava daquela igreja, que se ele não voltasse ao primeiro amor, Deus ia tirar o ministério dele, Deus ia tirar o castiçal, ia tirar a autoridade dele. Deus tira. Se você está pregando a palavra de Deus, você tem um ministério e você não está sendo obediente à palavra de Deus, ou se você perdeu o primeiro amor, se você está fazendo por obrigação, Jesus Cristo vai tirar de você o teu ministério e vai dar para outra pessoa, porque tudo é dele. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele que levanta, ele que derruba, ele que faz o que quiser, porque ele é o cabeça, ele que manda, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, tá bom? Então vigiem e ora, busca o primeiro amor e busca servir a Deus em obediência e em verdade, e vocês até Deus vai acrescentar talentos para você, mas se você não for fiel a Deus, ele vai tirar o teu talento e vai dar para outra pessoa, tá bom? Verso 13: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós,
porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Aqui o verso 16 é outro verso que Jesus Cristo citou também, né? Não tentarás o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá, né? Lá em Massá eles tentaram o Senhor, porque eles falaram, nós vamos morrer de sede no deserto. Então eles não acreditavam que Deus era poderoso para dar água para eles, né? Por isso que está escrito que não tentarás o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. E em Mateus capítulo 4, versos 6 e 7, está escrito em Mateus capítulo 4, versos 6 e 7, está escrito a tentação do nosso Senhor, né? Jesus Cristo. Aí quando o inimigo, ele usa uma parte da Bíblia para tentar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele cita o Salmo 91, né? Darei ordens aos anjos ao teu respeito para te guardares, né? Em todos os seus caminhos. E não tropeças com o teu pé em pedra. O inimigo citou a palavra de Deus, ele ensinou a Bíblia. Foi o primeiro debate teológico da Bíblia, Santa Deus, né? Você viu? Tem muitas pessoas que entram em debates teológicos e são usados pelo diabo, que debatem usando a palavra de Deus, mas usando de maneira errada, né? E Jesus Cristo debateu da maneira certa. Ele citou, não tentará, mas também está escrito, Jesus Cristo falou, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele venceu o diabo no argumento dele, né? Então nós devemos sempre estar dispostos a debater, tá? Porque tem muitas pessoas que vêm falar da palavra de Deus, mas com más intenções. Então, se você escutou alguém falando, usando a palavra de Deus de maneira indevida, você fala, opa, não é bem assim que está escrito lá não, lê o contexto, debata com ele, porque a verdade prevalece, tá bom? Êxodo capítulo 17, 7. E deu ao lugar o nome de Massá, em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, nunca faça essa pergunta, né? Será que o Senhor está no meio de nós? Será que Jesus me ama? Não faça essas perguntas, porque é óbvio que Ele te ama. Você acha que se Ele não te amasse, Ele ia ter aceitado passar por tudo aquilo que Ele passou? Ele ter recebido coroa de espinho, ter recebido morte de cruz, levou cuspida, apanhou na face, foi humilhado, foi crucificado, levou chibatada. Eu não conheço um amor maior que esse. Então nunca diga que Jesus não te ama, tá bom? E nunca diga se o Senhor está no meio de nós. Jesus Cristo está na tua casa. Agora, mais ainda, porque na época do Antigo Testamento, né, ele falava através de Moisés. Na época do Novo Testamento, Jesus Cristo andou entre os homens. Ele falava com as pessoas. Hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Hoje o nosso Senhor está dentro de nós. Ele não está no meio de nós, Ele está em nós. Amém? Então, dê graças ao teu Deus. Fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor está em mim. Todo dia você faz isso. Todo dia, para você ter coragem de saber que você é filho de Deus e que Deus está dentro de você. Você não é qualquer um. Você tem autoridade para usar o nome de Jesus Cristo. Ele te deu essa autoridade. Você crê nele? Você tem autoridade de falar do nome de Jesus Cristo e de expulsar os demônios e curar os enfermos. Ore, interceda com fé e você verá milagres ao teu redor. João capítulo 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então creia que Jesus Cristo te ama, porque é verdade, tá? Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também a seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou como mão forte do Egito. Você fala para o teu filho, eu era pecador, mas graças a Jesus Cristo, Ele me libertou. Santo Deus, é a mesma coisa, tá? E o Senhor fez sinais grandes e poderosos e maravilhas no Egito, e Faraó e toda a tua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, você cumprir os mandamentos é computado como justiça. Da mesma forma que você crer no Filho de Deus,
também é computado como justiça. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. E pelas suas boas obras você vai receber galardão do nosso Mestre quando ele voltar. Essa palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre eternamente louvado em nome do Senhor Jesus.